Olá pessoal, estamos em mais um quadro. O assunto é: habemos ministro da Educação. Finalmente foi nomeado ontem o professor e pastor Milton Ribeiro, ele que será o novo ministro da Educação do Brasil. Mas antes disso, se inscrevam no meu canal. O assunto é. Também antes, vou falar sobre os antigos ministros, os ex-ministros que por aqui passaram na gestão do presidente Bolsonaro. Uma retrospectiva. O primeiro deles, Ricardo Vélez, que foi o primeiro da gestão de Bolsonaro, entrou em janeiro, mas ficou apenas 3 meses e uma semana lá no mês de abril. Ele foi demitido, ele que era seguidor do Olavo de Carvalho, e caiu sempre naquela disputa entre a ala ideológica e a ala militar, esse conflito de opiniões que acaba gerando essas demissões e esses entraves. Quando se vai demitir também, quando se vai nomear, fica nessa saia justa o presidente. Então foi uma das gestões mais curtas desde 1985. Depois dele, já nomeado em abril de 2019, o Abraham Weintraub, que ficou até junho deste ano. Então, ele passou mais de um ano aí no Ministério da Educação, mais uma gestão marcada, né, por discussões, por polêmicas com os setores da sociedade, né, criava mal-estar com as universidades federais, né, os reitores das universidades, né, falava muito nas plantações de maconha das universidades federais, sem provas. Eu que fui estudante de federal, nunca presenciei essa questão, essas plantações. Já viajei para várias universidades federais para congresso também, não vi essas situações. Claro que se sabe que o usuário, se tem qualquer universidade, seja ela pública, seja faculdade, então eram questionamentos que ficavam sem provas, né? E também dizia que os estudantes faziam balbúrdia, né? Então falava assim, nesse tom. Também gerou muita polêmica no tempo que ele falou isso, né? Quando os estudantes estavam reivindicando seus direitos, fazendo greve. A gente sabe que greve há muitos anos acontece e não é só no setor estudantil, né? São várias áreas. E o ápice foi chamar os ministros do STF, né, de vagabundos, né, mandando prender. Então aquilo ali foi uma polêmica, gerou muita confusão. E depois de tantas polêmicas, tantas confusões, ele pegou o beco. Em junho ele partiu para os Estados Unidos para ser diretor de um banco mundial representando o Brasil. Mas ficou aquela dúvida, né? Ele fugiu para não responder aos processos aqui no Brasil. Então, ou porque estava se desgastando realmente no Ministério da Educação, que fica aí essa indagação, esse questionamento. Depois dele, terceiro, Carlos Decotelli, que ficou de 26 de janeiro a 1 de julho, 5, 6 dias no comando, né? Ele saiu sem nunca ter entrado, né? Foi feito de chacota aí devido ao seu currículo fantasioso, né? Dizia-se lá que tinha doutorado, tinha pós-doutorado. Primeiro que ele nem tinha doutorado, para ter pós-doutorado ele tinha que ter doutorado. Então foi aquela polêmica, as instituições a qual ele indicou lá no currículo Lattes responderam que não havia essa questão, né, dele ser doutor, dele ser pós-doutor. Então colocava tudo isso. Foi acusado também de plágio no seu mestrado. E no fim disso tudo, após sair, ele alterou o currículo e colocou lá, né, 6 dias de ministro da Educação. Então foi um caso bastante irreverente, um caso bastante curioso, diga-se de passagem, do Carlos Decotelli, que saiu sem nunca ter entrado. Após esses três, Ricardo Vélez lá no começo da gestão de 2019, Abraham Weintraub passando um pouco mais de um ano, até se chegar a Decotelli, pouco menos de uma semana, se chegou ontem a nomeação, anunciado ontem 10 de julho, a nomeação de Milton Ribeiro. Ele será o nosso quarto ministro da Educação. Ribeiro, que é graduado em Teologia, mestre em Direito Constitucional e doutor em Educação. Então que esse doutorado em Educação realmente possa fazer com que ele trabalhe perfeito. Sabemos que existe toda essa pressão, né, dessa ala ideológica. A gente sabe que o MEC, né, é a parte que mais sofre influência da parte ideológica,
da da ala militar, né, que é essa ala ideológica dizem que são os seguidores do Olavo. Então fica aí esse questionamento do Olavo de Carvalho. Então precisamos, né, ter consciência dos atos, né? Além de professor, né, Ribeiro é militar da reserva e pastor da igreja presbiteriana em Santos. Então que ele faça o seu papel, que ele deixe de lado esses questionamentos da ala ideológica, da ala militar, que tanto quer influenciar. Acho que, claro que o presidente não quer perder seus aliados, então tem que encontrar um meio ali, uma pessoa que atenda a todos, né, que mantenha diálogo com todas as alas. Mas sabemos que enquanto continuar assim, a educação não será elevada, não subirá, porque na verdade o gestor, no caso hoje, Milton Ribeiro, que irá tomar posse em breve, então que ele possa cumprir seu papel pensando em toda a sociedade, pensando lá da base, daqueles estudantes que começam lá no maternal até se chegar na universidade. Queremos formar cidadãos pensantes, cidadãos que tenham consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Então, que assim possamos ter um Ministério da Educação, agora sim, mais coerente, que não vá atrás de pecuinhas, não procure brigas, mas que seja realmente sério no que faça e que atenda todas as necessidades. E sabemos que ainda precisamos avançar muito quando se fala em educação no Brasil. Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. O Assunto É. Toda sexta-feira eu posto um assunto diferente e hoje essa edição especial de sábado trazendo a nomeação de Milton Ribeiro como o novo ministro da Educação. Eu sou Antônio Augusto de Ameixas para o Mundo no quadro O Assunto É. Tchau, pessoal!